E aí, pessoa, tudo certo por aí? Aqui com você, professor Guga Valente, mais uma vez, para a gente poder fazer uma aulinha. Antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, de eu falar o tema, vamos lá fazer a inscrição no canal. Não esquece de marcar, de se inscrever, para que você possa receber sempre as notificações de quando a gente tiver aulas novas, beleza? Muito bem, o tema da aula de hoje é intertextualidade. Ok? Então vamos entender intertextualidade sob duas perspectivas. A primeira, sobre o que é intertextualidade e como reconhecê-la nos nossos estudos, nas nossas leituras, e também como aplicar isso num texto, né? Como é que eu posso usar isso na produção textual. Primeiro vamos entender o que é essa palavra, o que significa intertextualidade. Intertextualidade nada mais é quando a gente percebe que existe uma conexão de um texto com outro. Quando um texto está fazendo uma menção a outro texto. Eu vejo ali uma pessoa cantando uma música e de repente ela usa um trecho que é de outra música. Ou que ela pega um poema e aquele poema tem um trecho que é de uma música conhecida. Ou eu pego uma propaganda que cita algo que alguém disse. Então sempre que a gente tem essas relações, que a gente percebe que um texto dialoga com o outro, a gente tem intertextualidade, tá bom? Esse é o conceito geral. Eu vou falar com vocês mais especificamente sobre os tipos de intertextualidade também. Mas antes, deixa eu te alertar para uma coisa. A intertextualidade, ela não acontece somente entre textos verbais. Ou seja, não é só com textos que possuem palavras, né? O texto não verbal, o texto que é produzido por imagens, de sons e tudo mais, tudo isso, tudo aquilo que comunica, que a gente pode chamar de texto, tá ok? Pode servir como elemento intertextual. Tá bom? Então vamos ver os tipos de intertextualidade? A gente pode subdividir, em princípio, a intertextualidade em dois tipos. A intertextualidade que é explícita e aquela que é implícita. Na explícita, a gente percebe claramente a que textos estão sendo referidos naquele texto que a gente está lendo. Nas implícitas, a gente tem que pegar isso com o nosso conhecimento de mundo. Se não for assim, a gente não consegue perceber essa relação que esses textos estabelecem entre si. Eu vou começar sobre um tipo muito comum, que é a citação direta. A citação direta é um tipo de intertextualidade em que a gente pega a fala de outra pessoa e coloca explicitamente no nosso texto, tá bom? Olha o exemplo. Muitos autores já foram atribuídos como os da frase a seguir, ainda que de fato seu autor seja desconhecido. Eila, políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Então veja bem, olha o que eu fiz. Eu escrevi um texto e aí dentro do meu texto eu faço menção a uma citação. Beleza? Eu deixo claro que eu vou fazer uma citação. E eu abro aspas e faço essa citação. Então a citação direta é essa em que a gente abre aspas e reproduz com as mesmas palavras aquele texto original. Tudo bem? Então nesse caso eu peguei uma fala apócrifa, né? Eu peguei aqui uma citação de que a gente não sabe de quem é o autor. Muitas vezes essa frase é atribuída ao S. de Queiroz, né, o escritor português, outras vezes é atribuída a outros autores, mas não se sabe exatamente de quem é essa frase. Isso é uma citação direta, quando ocorre com as mesmas palavras. Tá? Agora vamos falar sobre a citação indireta, é um outro tipo de intertextualidade explícita. Vamos ao exemplo. O multiartista Arnaldo Antunes, em seu poema O Corpo, dá a entender que o corpo é um objeto externo a nós, mas que é recheado por alguém. Então veja bem, eu cito o autor, eu cito a pessoa que eu quero falar sobre, mas eu não cito com as mesmas palavras aquilo que ela disse. Eu faço uma paráfrase, eu faço uma releitura disso por meio dessa citação indireta. Então aqui, ó, quando eu digo dá a entender que o corpo é um objeto externo a nós, sou eu que estou dizendo essas palavras. O Arnaldo Antunes disse isso de outro jeito no poema dele. Eu estou colocando isso com as minhas palavras, então estou fazendo uma citação que é indireta, beleza? Agora vamos aqui para as citações, vamos agora para a paródia. O que é uma paródia? A paródia é uma intertextualidade também. Em geral, a paródia ela é cômica, tá? Por que eu coloquei essa ressalva dizendo que é em geral? É porque às vezes a paródia não é para ser engraçada. Muitas vezes a paródia é para ser uma reestilização de um texto. Muitas vezes a paródia é uma homenagem, beleza? Então nem sempre a paródia vai ter esse sentido cômico, tá?
muitas vezes ela vai ter um sentido de homenagem ou de fazer uma crítica, não, nem sempre engraçada, tá? Mas em geral, as paródias são feitas para serem engraçadas. Como é que é a paródia? A gente reescreve o texto, beleza? Mantém alguma coisa do texto original, só que a gente faz com outras palavras, a gente utiliza outras palavras para poder reescrever o texto, tá? Então aqui a gente faz uma referência. Eu vou citar aqui um poema muito famoso do Carlos Drummond de Andrade, né? Que é o poema No Meio do Caminho. Primeiro eu vou ler o poema dele. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então esse é o poema do Drummond, muito famoso, talvez o poema mais famoso dele, né? E aqui a gente tem uma reescrita, né, na forma de uma paródia. Essa daqui é até um pouco humorada, dá uma olhada, mal-humorada talvez, mas existe um pouco de humor aqui. Presta atenção comigo. Tinha uma pedra no meio do caminho. Uma pedra não, tinha um pedregulho, um rochedo, uma montanha, um Everest, uma cordilheira, um vulcão erupção no meio do caminho. Eu que não vou querer me meter nisso. Sem poesia, dou meia volta e me acabrunho sob a gigantesca sombra do meteorito, até as eras passarem e ele se dissolver diante de minha caveira. Então esse aqui é um poema do Luiz Brandão, e o que ele faz aqui? Ele reescreve o texto original do Drummond, só que ele utiliza outras palavras. Mas veja o começo, tinha uma pedra no meio do caminho. Isso remete diretamente ao texto do Drummond, que é a referência. Então esse poema do Drummond ele foi reescrito diversas vezes, né? Até pouco tempo a gente teve uma propaganda em que se fazia uma referência a esse poema para poder fazer uma crítica ao crack, falando que a pedra, né, fazendo referência à pedra de crack, interrompia a vida das pessoas. Então, até mesmo com o sentido de conscientização, esse poema foi utilizado, foi parodiado, né, com o intuito aqui de fazer um processo de conscientização. Aqui a gente tem simplesmente uma visão mal-humorada, né, uma visão mais pessimista de como essa pedra aí, né, o eu poético aqui, nesse caso o eu lírico, ele não vai enfrentar a pedra, ele vai deixar que o tempo dissolva aquela pedra ali na frente dele. Bom, então a gente terminou aqui essa primeira parte de intertextualidade. Convido você para se inscrever nas nossas redes, clicar nos nossos links aqui e ficar esperto, que agora a gente tem a segunda parte de intertextualidade. Valeu!